Bem, galera, hoje nós vamos falar sobre Os Anéis do Poder, a série da Amazon Prime Video que vai ser lançada agora em setembro e que, teoricamente, é uma história sobre a criação dos Anéis do Poder que Sauron fez durante a Segunda Era. Teoricamente, mas a gente está percebendo que não é bem assim. A história é muito diferente do que o Tolkien planejava. Então a gente vai estar falando sobre isso, sobre o que aconteceu, por que a Amazon Prime Video mudou a história tão drasticamente e como os fãs estão reagindo realmente sobre isso. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e toda coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? E galera, agora no início do mês de setembro vai ser lançado no sistema de streaming da Amazon a série Anéis de Poder, que é baseado nos contos de Tolkien, que foi o escritor que criou a série do Senhor dos Anéis, Hobbit, Silmarillion e os contos inacabados que ele criou. Tolkien era um escritor inglês que resolveu criar uma mitologia própria para a Inglaterra, aproveitando de outras mitologias. Então ele criou um mundo da Terra-média, habitado por seres fantásticos, como elfos, hobbits, orcs e toda uma quantidade de criaturas fantásticas, inclusive os seres humanos. Ele resolveu criar isso, tanto que ele criou dialetos élficos para poder engrandecer a sua história. Na realidade, ele criou uma história fantástica, um universo fantástico, baseado na Idade Média humana, com muitos contextos da Idade Média. Ele criou esse universo ali, que é um universo fantástico. Lembrando que Tolkien era inglês e ele resolveu fazer isso porque ele achou necessário. E sim, foi uma história fantástica, um universo fantástico. Muitos descobriram essa história com o passar do tempo. Houve até uma série animada, antiga, que foi lançada. Os livros foram sendo impressos, vendidos, e as pessoas passaram a conhecer a história do Senhor dos Anéis, de Tolkien. E sim, é uma história muito fantástica. Eu já li tanto o Hobbit, li Silmarillion, li o Senhor dos Anéis, li todas as histórias. É uma história fantástica, muito maravilhosa, que encantou muitas pessoas. Mas essa história, ela só ficou muito conhecida mundialmente de uma forma gigantesca quando Peter Jackson lançou os seus 3 filmes do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres e O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Lançou essas obras, que aí sim fizeram as pessoas correrem para as livrarias para comprar os livros, para conhecer o universo do Tolkien. E cada filme que passava, as pessoas queriam saber mais. Então se criou todo um grupo de fãs, que começou a criar um conteúdo na internet para que as pessoas pudessem conhecer. E essas pessoas passaram a ser fãs de Senhor dos Anéis, passaram gente a conhecer a linguagem élfica e falar elfo, que ficou mais incrível ainda. Então, através dos filmes de Peter Jackson, que pegou a obra dele e adaptou, fazendo ela ser não 100% igual aos livros, mas sim uma semelhança de 70% a 80% dos livros. Ele trouxe todos os livros, que fez com que as pessoas se interessassem pelo Senhor dos Anéis, pela obra de Tolkien, e procurassem conhecer mais a fundo o que o Tolkien criou. E as pessoas gostaram. Independente dos pensamentos de Tolkien,
de como ele era, porque ele era um senhor que viveu numa Inglaterra antiga, conservadora, com ideias conservadoras. Mas se ele teve a capacidade de ir a outras culturas, conhecer essas culturas, para forjar uma mitologia dentro do seu país, sim, ele não era tão conservador assim. Mas beleza, ele é um homem daquele século. Nasceu no século XIX, viveu no parte do século XX, morreu no século XX. Mas ele trouxe uma obra realmente maravilhosa, que depois os filhos dele começaram a pegar, a trazer à tona. Isso é uma coisa fantástica, realmente fantástica, se você parar para pensar. O que ele fez foi uma coisa fantástica. Claro que o Peter Jackson trouxe depois a saga do Hobbit, que ele dividiu em 3 filmes. Não deveria. Muita gente critica esse filme porque ele estendeu coisas que até não existiam. Mas tudo bem. O que ele fez já foi fantástico o suficiente porque trouxe atenção para a obra do Tolkien. Isso é legal. E o que aconteceu? Um tempo depois, uns 2, 3 anos atrás, 2017, 2018, começou uma história de que a Amazon Prime Video tinha adquirido direitos do Senhor dos Anéis, do Hobbit e dos apêndices do Tolkien. E estava planejando criar uma série baseada no universo de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Isso fez com que os fãs ficassem realmente felizes, alegres. E os fãs de Tolkien são de todos os lares do mundo. São negros, brancos, asiáticos, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais. São de todos os grupos e que se interessam realmente pelo universo do Tolkien, que ele criou, ficaram interessados. E ficaram felizes. E aí essa história foi confirmada, que a Amazon Prime Video estava preparando a série, e aí houve a pandemia, ela teve que ser atrasada, mas estava lá, todo mundo animado, até que começaram as primeiras histórias sobre o filme, sobre a série, e que parecia que não era igual aos livros, não era igual ao universo do Tolkien. Bom, aí vocês podem dizer, mas Marcelo, não dá para fazer uma história, contar uma história em live action que seja 100% igual. Não, isso eu sei, não dá, tem que adaptar, tem que pegar personagens, tornar eles mais verossímeis, tornar dentro de uma realidade mais plausível, então você vai mudar. Então, começaram a vir histórias que estavam diferentes, e cada notícia mostrava que as histórias estavam sendo alteradas, que personagens estavam sendo colocados de forma diferente, como a Galadriel, que é uma elfa extremamente importante, mas que dentro da Segunda Era não fez tudo que estava sendo colocado no filme, na série. Então as mudanças estavam sendo mostrando que estava sendo muito diferente. O universo do Tolkien estava sendo alterado, colocando ideologias de gênero, e colocando personagens que não existem daquela forma, elfos de cor negra mesmo, que não existe elfos negros dentro do universo de Tolkien. Elfos negros, na realidade, seria um estado de maleficência, a pessoa se torna má, mas não fica negro na alma, ele não muda a aparência. Então, elfo negro seria disso, e não pessoas negras que seriam elfos. Não, estavam colocando dessa forma, não existe. Colocando anãs sem barba, porque os anões, tanto masculino como feminino, têm barbas. Colocando hobbits na Segunda Era, que não existem. Trazendo até a história de que o Gandalf e os magos estariam entrando na Segunda Era, eles só entraram a partir da Terceira Era. Então, a própria concepção da criação dos anéis de poder estava sendo feita de forma diferente. Então estavam alterando as histórias de forma diferente. Exércitos de elfos humanos que tinham mulheres nas suas fileiras e na época não tem por uma questão de história. Então não teriam, estavam querendo colocar questões que Tolkien não abordou e que essas histórias fantásticas não abordam, porque não são histórias para questões sociais,
ideológicas, mas sim para outras questões do bem contra o mal, do que é certo, do que é errado. Seriam essas as colocações da luta contra o mal, a união dos povos, de diferentes povos, porque o Tolkien abordava essa colocação da união de pessoas, de grupos de raças diferentes, unindo-se para lutar contra um inimigo em comum, um inimigo que ameaçasse toda a vida. Então, essas eram questões disso. Além de que, as histórias de Tolkien, as histórias de entretenimento fantásticas. E os produtores dessa série estavam querendo abordar outra coisa. E não as histórias de Tolkien. Eles queriam aproveitar apenas o nome. Mas toda a história seria diferente. Então eu levanto a questão. Realmente, essa série de Senhor dos Anéis é do universo de Tolkien? Ou só aproveitou um nome para fazer algo que agradasse a eles? E que desagradasse a 100% dos fãs? Porque 100% dos fãs não estão gostando disso. Não estão gostando. Pelo contrário, estão detestando. Muitos fãs já falando que não vão assistir, que detestam isso. Os vídeos que estão saindo no YouTube estão com um número de dislikes gigantesco, 30 ou 50 vezes o número de likes, ou até mais, 100, 200% a mais de dislikes. Então mostra cada vez mais que o público não está gostando. Isso levanta uma questão. O que está acontecendo? Por que essa necessidade de alguns grupos tentarem impor a visão deles de entretenimento, esquecendo que entretenimento é uma coisa que tem que agradar e não levantar questões filosóficas, mas é para distrair? Quando eu pego um livro para ler ou assisto um filme, é para me desligar do mundo em que eu estou, é para entrar num mundo fantástico e não o contrário, para me forçar a aversão deles do mundo, para pensar sobre as questões mundanas do mundo. Não, é um entretenimento. Aí você vai perguntar, mas eles não podem fazer isso? Podem, mas eles têm que deixar claro que é aquilo, para que as pessoas que queiram assistir a ideia deles assistam, e não misturar uma coisa, mudar, mentir. Porque isso está me lembrando o que fizeram com o He-Man do Kevin Smith. Ele mentiu descaradamente, falou que ia ser o retorno do He-Man e não foi retorno do He-Man, foi outra coisa. Mas ele podia ter sido sincero, falar, eu vou fazer a história do universo do He-Man, mas vou abordar a Tila. Sim, aí seria verdadeiro, assistiria quem desejasse, quem gostasse de ver a história dele. Mas ele mentiu, e o que os produtores dos Anéis do Poder, do Senhor dos Anéis, estão fazendo é a mesma coisa, não deixa de ser diferente. E que algumas pessoas estão tentando fazer, mas quando você faz isso, você não é honesto. Isso está acontecendo não somente em séries, em filmes, mas até nos quadrinhos. Essa necessidade de um grupo minoritário tentar impor a vontade deles. E assim, eu vi isso acontecer quando a DC Warner cancelou o filme da Batgirl, que era um filme de um herói menor. Veio gente na internet reclamar. Eu vi uma pessoa reclamando que trabalha para o Omelete, ou trabalhou para o Omelete, reclamando, levando que era uma questão ideológica, que era porque era mulher, um filme de uma mulher negra. Não tem nada a ver. Foi por uma questão monetária. Eles assistiram o filme e viram que o filme não ia dar um lucro suficiente. Eles não querem perder dinheiro. Então, as pessoas, algum grupo de pessoas um grupo pequeno de pessoas está querendo impor a vontade deles sobre a maioria. E vamos falar a verdade, Anéis de Poder vai flopar. Eu tenho toda certeza como Halo flopou. Anéis de Poder vai flopar. Só que o flopo do Halo gastou dinheiro? Sim, gastou dinheiro. Mas o dinheiro que foi gasto em Anéis de Poder é 10 a 15 vezes maior do que foi gasto em Halo. Está se gastando muito dinheiro. E o flop vai ser gigantesco. Não vai ter segunda temporada dos Anéis de Poder. Não vai. As pessoas não vão assistir. Os fãs que deveriam ser os principais alvos dos produtores da série não estão sendo os principais alvos. Eles estão falando assim, ó, vamos fazer da forma que a gente quer, vocês vão aceitar e vão assistir. Mas não vai ser assim. Eles vão lançar a série, ninguém vai assistir. A gente vai ver no Rotten Tomato os fãs
botando notas de 10, 15%. Vai ser assim. Enquanto a crítica especializada, que é uma crítica comprada, vai dizer que está muito bom. Eu nem sei se eles vão dizer que está muito bom, mas vai ser isso. Os Anéis do Poder vai flopar. Vai flopar porque está com um marketing extremamente negativo. Isso faz com que, talvez, acontecendo isso, esse flop, talvez haja uma mudança dentro da cabeça de alguns produtores, de algumas pessoas que investem nesses produtos. Pare de investir nesses produtos que vêm com mensagens ideológicas e comecem a investir em produtos apenas que dão mensagem de entretenimento. Porque quando eu quero assistir uma série, um filme, um livro, eu quero me distrair e não ficar pensando em questões ideológicas. A gente já tem muito para pensar fora, muito para pensar no nosso mundo do dia a dia. Aí vem mais uns idiotas, porque são idiotas, e querem forçar isso na cabecinha da gente. E isso eu não vou aceitar, porque não é questão de cor, raça, cor, cor, sexo, opção sexual. Não, não tem nada disso, porque tem muito material excelente de personagens que são negros, que são mulheres, homossexuais, que são extremamente bons e que não ficam bolsando ideologia na cabeça da gente, mas querem nos distrair. Isso que é importante. No final das contas, o importante é a distração, é o entretenimento. Se a gente não alcança isso num determinado produto, isso significa alguma coisa, que esse produto está errado, não está bom. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje foi o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos sobre a questão da série dos Senhor dos Anéis, que, como algumas outras adaptações que estão sendo feitas aí, estão focando muito na ideologia. Eu levantei essa questão, dei minha opinião e deixei a bola com vocês. Tá bom, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é vídeo do Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter um vídeo super legal do Espaço Tech. Então, até amanhã. Tchau!